Teleaula Natal. Ok, pessoal, mais uma aula de História, Secretaria Municipal de Educação. Essa é a nossa 12ª aula, o Estado Novo. Mesmo feito o estudo, já está mais do que provado. Professor não sabe tudo. Sendo eu grande e barbudo, ei você, a aula hoje é na TV. Olha aqui de pertinho, o meu sinal lá no Libra é assim. É uma mão semi-fechada passando no queixo. Como eu disse, o nosso tema é Estado Novo. Professor Erisvaldo, de onde vem esse nome Estado Novo? Presta atenção. Até século XVIII, quando o mundo era governado pelos reis, o que valia era o antigo. O que valia é aquilo que tinha sido testado. De repente surge no mundo uma nova classe social. A burguesia, os comerciantes. Sabe o que eles fazem? Tudo que é antigo perde o valor e o que vale agora é o novo, moderno. Esse jovem, Getúlio Dornelles Vargas, que governa o Brasil no período que nós estamos chamando de Estado Novo, de 37 a 45, pega essa ideia. Ele se apresenta como o novo, o moderno. Foi ele que inventou? Não. É uma mentalidade que vem desde a Revolução Francesa. A mentalidade do comerciante. Você já deve ter visto na história do Brasil, mais recente ou não, a nova república, o novo. Pronto, Getúlio Vargas vai se apresentar para a sociedade brasileira como o novo, o moderno. E como é que ele faz para que isso aconteça? Como é que esse homem que vai governar o Brasil durante 15 anos se apresentará como novo? Ele vai usar o que existe de mais moderno na sociedade brasileira. Para aí, você entra em casa, 1930, no canto direito, um oratório. O santo de devoção, a Sagrada Família. No canto esquerdo, isso. Um rádio. Meus amigos, vocês não sabem a modernidade que era um rádio. Tanta coisa. Rádio era coisa de rico. Caba das quintas, gentinha das quintas como eu, jamais teria um rádio em casa. Todo mundo sentado na sala, depois do jantar, para ouvir a novela. E Getúlio Vargas, presidente do país, arrasava. Hora do Brasil. O cara que morava bem distante, lá no Barra Nordeste, conhecia Getúlio Vargas através do rádio. Domingo de tarde, a família se reunia para quê? Programa de auditório. Aí aparecem os grandes sucessos, as cantoras do rádio. E dentre as cantoras do rádio, essa mulher maravilhosa, a musa do raio do Potiguar. Eu tenho aqui uma imagem de Glorinha de Oliveira. Vocês não sabem a quantidade de sucesso que essa menina fez. A beleza da voz. Onde tinha um rádio, com certeza, lá estava a voz de Glorinha de Oliveira, a rainha do raio do Potiguar. Um dos grandes nomes da música brasileira. E aqui eu vou pedir um minutinho de vocês, para que vocês escutem a voz e a beleza dessa canção que Glorinha de Oliveira fez para a cidade do Natal. Começa agora os anos de ouro do Rádio Potiguar. A Rádio Poti, fazendo parte do grupo mais importante de emissoras e jornais do Brasil, começa suas atividades. O sol, o céu e o mar. Em cada canto eu encontro razões para um sorriso. A cada dia que acontece, eu faço uma prece
por viver em você, Natal. De dia o sol, calor, de noite um convite ao amor, ao prazer natural. Tudo bem, Natal. Eu vivo feliz porque vivo em você. Ladeira do Sol, Forte dos Reis Magos, Via Costeira, Rio Potengi, Redinha Pirangi, te amo inteira. Cajueiro frondoso, clima gostoso, verde natural. Uma canção não dá. Deu para imaginar você, jovem, adolescente, em Natal dos anos 30, imagine os amores, os beijos roubados, tudo recheado com a voz de Glorinha? Então, Getúlio Vargas vai usar o rádio como esse elemento de comunicação. É através do rádio que Getúlio vai, mesmo estando no Rio de Janeiro, vai chegar aos mais distantes cantos desse país. Olha que coisa maravilhosa. Ele pegou o rádio, que era um elemento de rico, e transformou num elemento do povo. Esta foi a grande obra de Getúlio via rádio. Então, assim, Getúlio usa o rádio para popularizar-se. Mas tem mais. Aparece aí agora para vocês a inauguração do Pacaembu, com o título Futebol e Samba. Mas, professor, o senhor está falando de Getúlio Vargas, presidente do Brasil, do Estado Novo, que governou durante 15 anos, e de repente aparece o futebol. Explico. Lembra do rádio? O rádio era de rico. Futebol também. Futebol era um esporte de brancos e ricos. E Getúlio Vargas vai fazer uma coisa maravilhosa com o futebol. Sabe aquele jogador que quando faz um gol, aquele que ganha assim milhões, quase igual um professor. Esse jogador quando corre, levanta as mãos, devia dizer: obrigado, Getúlio Vargas. Por quê, professor? Getúlio Vargas profissionalizou o futebol. Ei, eu errei ali dizendo que jogadores ganhavam quase professor, não. Como esse ano nós não temos aumento, esse ano eles passaram, mas ano que vem a gente pega. Então o futebol torna-se-á o esporte nacional. Olha como Getúlio é inteligente. Pegou o rádio para que ele chegasse em todos os cantos do país. Qualquer país que se preze, qualquer país de qualidade, tem um esporte nacional. E o futebol, que era o esporte de branco e rico, vai tornar-se o esporte nacional. Professor, mas o senhor também falou do samba. O samba nasceu lá na Bahia. Ele é preto na poesia. O samba também. Uma coisa do homem simples, dos homens negros, das mulheres negras. E Getúlio Vargas vai fazer o que com o samba, professor? Ele vai criar o samba? Não. Getúlio Vargas não cria o samba. Lembra o que ele fez com o futebol? Popularizou o futebol, transformou o futebol no esporte nacional, na paixão nacional. No futuro vão dizer, o Brasil é o país de chuteiras. Getúlio Vargas vai fazer a mesma coisa com o samba. Vai transformar o samba, que nasceu na Bahia, popularizou-se no Rio de Janeiro, vai transformá-lo na música nacional. Lembra do rádio? O rádio transmitia os jogos de futebol e tocava samba. Em qualquer cidade do Brasil que você chegar, tem uma escola de samba. Tem as famosas e tem as super famosas. Imperadores do samba nas quintas. A escola que Romilda desfilava sua beleza.
Então, encontramos aqui 3 coisas que Getúlio Vargas vai utilizar para popularizar o seu governo, para tornar-se um político popular. O rádio, o futebol e o samba. Agora, vocês estão percebendo que Getúlio Vargas está criando uma espécie de identidade nacional. Temos uma música, temos um esporte, temos um grande líder, Getúlio Vargas. Mas falta alguma coisa. Professor, o que é que falta para um país tornar-se poderoso? Veremos. Vocês têm no quadro agora aí, Tiradentes, um herói nacional. Você tem um corpo esquartejado, cabeça mais em cima, o tórax com o braço pendurado e uma perna pendurada ali. Professor, o que é que tem a ver Tiradentes com Getúlio Vargas? Eu sei que Tiradentes morreu muito antes de Getúlio Vargas tornar-se presidente. Lembra do país, da nação, uma música, um esporte, um herói. Quem seria assim, o grande herói brasileiro se não fosse Tiradentes? Eu não posso esquecer que Getúlio Vargas vive na República. Então não podia ser Dom Pedro I nem Dom Pedro II nossos heróis. Não podia ser o nosso primeiro presidente, que ele não tinha muito likes, né? Ele não era muito popular. Isso é um segredo, você não pode contar para ninguém. Eu acho que só eu conheço essa história. Eu acho que alguém disse, doutor Getúlio, o senhor não disse que ele parecia de um herói nacional? Tem um rapaz, lá em Minas Gerais, que andava pelo meio da rua gritando, liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Opa! O lema do Estado, o lema do mundo republicano. Getúlio deve ter perguntado, quem é esse rapaz? E alguém disse, doutor Getúlio, ninguém sabe nada de Tiradentes. Que coisa maravilhosa! Pronto, inventamos. Quase tudo que nós sabemos sobre Tiradentes é invenção. Tiradentes foi uma criação, uma invenção nacional. Vamos imaginar o herói nacional. Qual é o grande herói do mundo ocidental? Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que se faz? Pronto, pintamos Tiradentes, muito parecido com Jesus Cristo. Olha a imagem. Se você pegar essa cabeça, botar uma forca, é Tiradentes. Botar uma coroa de espinho, vira Jesus. E olhe com mais detalhe. De lado da cabeça de Tiradentes, tem um Jesus crucificado. O que é que fizemos? Pegamos um símbolo mundial cristão, fizemos Tiradentes parecer com esse homem, que era muito mais fácil divulgar Tiradentes se ele parecesse com alguém que nós já conhecíamos. Então, agora está tudo perfeito. Eu tenho uma música nacional, o samba, um esporte nacional, futebol, um herói nacional, Tiradentes, e o rádio para divulgar tudo isso. Então, agora Getúlio Vargas conseguiu criar uma ideia de nação. Professor, Getúlio Vargas não enfrentou problemas, não? Os comunistas estão chegando, Plano COI, Natal, 1935. Vocês têm a imagem da Casa do Estudante, na época, 1935, isso era um quartel-general. Professor, quer dizer que o inimigo de Getúlio eram os comunistas? Quando eu vim para cá, conversando com uma amiga minha, ela disse, Elis, por que as pessoas têm tanta raiva do comunismo? Eu digo, vou responder na aula daqui a pouco.
Aqui no Ocidente, aqui no Brasil, aqui na América Latina, os comunistas viraram assim, quase como um demônio. Vamos imaginar que no meu jogo ABC e América, o juiz cometeu um lapso. Aí o cara, juiz, isso, aquilo, não sei o quê, comunista. Virou um palavrão. Era quase que uma agressão à pessoa. Mas de onde vem essa ideia? Eu queria que vocês entendessem que comunismo é uma ideologia criada pelo bom velhinho. Papai Noel? Não, Karl Marx. E o comunismo é uma ideologia que se contrapõe, que vai ao contrário do capitalismo, que é a ideologia que predomina no mundo de hoje. Qual a diferença, professor? É assim. No capitalismo eu tenho um pequeno grupo de ricos e um monte de pobres. Porque eu sou pobre e posso falar isso mesmo. Pobre é em Roma. E no comunismo, professor? No comunismo seria assim. Uma sociedade comum, igualitária. Ei, comunismo é uma sociedade sonhada por Karl Marx. Não tem nenhuma prática no mundo civilizado de uma sociedade comunista. Essas sociedades são socialistas. A gente explica em outro momento. Mas o senhor não disse ainda por que as pessoas têm raiva dos comunistas. Imagine. No capitalismo eu tenho dois sonhos. Eu que faço parte do grupo de pobre, eu sonho em fazer parte do grupo de rico. Como na América o capitalismo ele é genuinamente cristão, as pessoas que estão no capitalismo têm dois sonhos. Ficar rico e ir para o céu. Está claro isso? Vamos lá para o comunismo. No comunismo, naquela sociedade sonhada, não tem rico. Por quê, professor? É uma sociedade igualitária. Por isso que é uma sociedade sonhada. E não tem autoridade. Qual o maior sinônimo de autoridade que nós conhecemos? Deus. Pronto. No comunismo, nem tem autoridade, nem tem religião, nem tem rico. Não esqueçamos que é uma sociedade imaginária. Se eu estou aqui no capitalismo, sonhando em ir para o céu e ficar rico, e eu descubro que no comunismo nem tem céu, nem tem riqueza, Deus me livre de comunismo. Então, Getúlio Vargas vai criar um plano chamado Plano Cohen, onde os comunistas invadiam o Brasil. Tudo mentira. Não entendeu o que é mentira? Eu traduzo. Fake news. Porém, Natal, uma cidade atrevida, linda e maravilhosa, o que é que faz? Uma rebelião comunista, a intentona comunista. Natal é a única cidade das Américas que teve essa experiência no início do século XX de uma rebelião comunista. Olha que coisa maravilhosa para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas divulgou que os comunistas queriam invadir o Brasil. Ele precisava ficar no poder, ser o todo-poderoso para impedir isso. A rebelião não foi só em Natal, foi no Rio de Janeiro, em Recife, em Natal. Só que ela tomou corpo em Natal. E um senhor chamado Praxedes governou a cidade por mais ou menos uma semana. O que eu quero que vocês entendam aqui, a participação do Natal Natal vai consolidar aquela ideia que Getúlio Vargas propagara de que os comunistas iriam invadir o Brasil. Para isso, era necessário que ele fosse um governante poderoso, um ditador. Então, os comunistas estão chegando, o Plano Cohen, Natal, 1965. Todo mundo entendeu, né, que Natal foi fundamental para que Getúlio Vargas consolidasse aquela ideia que os comunistas eram inimigos. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um casal, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Prestes vai ser o grande símbolo do comunismo, ou do Partido Comunista Nacional. Prestes foge para a Rússia e, na volta para o Brasil, ele vem fingindo que é casado com Olga Benário. Fingiram tanto que tiveram uma filha. Mas o que é importante aqui? Como o comunismo do Brasil era perseguido e o Partido Comunista era proibido,
Olga Benário tem algo mais. Ela é alemã e judia. Lembra da aula sobre o nazismo, quando os nazistas perseguiam os comunistas e os judeus? E Olga foi vítima da sociedade brasileira. Podemos dizer que o supremo e tudo. As leis brasileiras aprovaram que essa moça grávida fosse deportada para a Alemanha. Chegando na Alemanha, por ser comunista judia, ela foi para o campo de concentração e morreu numa câmara de gás. Se vocês perceberem que toda aquela bondade, toda aquela populismo de Getúlio Vargas tinha algo que não era tão bom assim. Aí aparece agora duas imagens. Um pacote de dinheiro ali, uma pilhazinha de moedas e a carteira de trabalho com a frase: o pai dos pobres. Getúlio Vargas, para trabalhar o seu populismo, ele fez coisas importantes para o trabalhador brasileiro. E aqui eu cito duas. A professora Alessandra, na aula dela, vai falar de outras coisas, mas aqui duas importantes. O salário mínimo. Professor, qual a importância do salário mínimo? Quando você vai trabalhar no lugar, depois de Getúlio Vargas, você sabe que no mínimo eu ganho isso. Isso te dá uma certa segurança. Isso te dá um certo poder de barganha. Uma outra coisa foram as leis trabalhistas. Agora, quando você vai procurar um emprego, quando você consegue um emprego, você sabe que no mínimo você ganha este valor, que tem algumas leis que te protegem. Férias, o domingo mesmo que você não trabalha vai ser remunerado. Então, Getúlio Vargas vai criar alguns elementos em favor da classe trabalhadora. E aqui esses dois são importantes, porque esses dois elementos, o salário mínimo e as leis trabalhistas, vai dar a este homem uma grande popularidade, principalmente entre a classe dos trabalhadores. Mais uma vez agora, aparece a cidade do Natal. Essa imagem todo mundo conhece. O presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil lá na Ribeira. E eu tenho uma frase: Natal, cidade do Natal. Quando essa frase surgiu, Natal, cidade não Natal, ela tinha um tom pejorativo, ela era quase que desrespeitosa. Se dizia, Natal é tão pequeno que não existe. Eu acho que a cidade devia usar essa frase hoje. Natal, cidade do Natal. Porque a nossa cidade é tão bela, tão maravilhosa, que não existe coisa melhor. Embaixo do nome Natal, cidade do Natal, você encontra Brasil e Estados Unidos. Lembra que eu falei que Natal era atrevida e fez uma revolução comunista e Praxedes assumiu o poder em quase uma semana? Natal também vai virar atrevida. Natal é a única cidade brasileira de toda a América que vai viver o clima de guerra. O professor Matos falou da Segunda Guerra Mundial. Mas Getúlio Vargas precisava de uma guerra e o bicho deu sorte. Lembra? O rádio, a comunicação nacional, o futebol, o esporte nacional, o samba, a música nacional, Tiradentes, o herói nacional. Todo governante, para mostrar que é poderoso, precisa de uma força bélica, precisa do exército. E Getúlio Vargas deve ter agradecido muito a Deus a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial vai mostrar que, além de popular, ele era poderoso, já que ele estava do lado daqueles que vão vencer a guerra. E Natal é esse encontro. Natal é esse lugar de encontro da grande autoridade americana com a grande autoridade brasileira. Você tem uma ideia? Antes da guerra, Natal era uma cidade de 35 mil habitantes. Pós-guerra, passa de 100 mil habitantes. E os americanos trouxeram coisas maravilhosas, assim, comer na calçada. Eu acho que os botecos eram tão pequenos que as pessoas comiam na calçada.
Se você chegar lá nas quintas, o cara diz, mesmo knife. Esse cara nas quintas chama faca de knife. Então, a cidade de Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, vai incorporar muitos elementos da cultura americana. Além de Natal servir para ampliar a popularidade de Getúlio Vargas, vai ser um elemento de propagação da cultura americana. Estilo Coca-Cola. Tem coisa mais. Natal de boys e boizinha. Acho que Natal é a única cidade do mundo que chama a menina de boizinha. Se você olhar essa foto na praia de Ponta Negra, o Morro do Careca só tinha umas entradas, não era careca ainda. Eu olhando para esses dois rapazes para descascar um abacaxi, são dois soldados americanos. Como é que esses caras venceram a guerra? Porque precisam de dois para descascar um abacaxi. E do outro lado, duas meninas. Não conta para ninguém, tá? Mas o sonho de uma menina natalense, de uma boizinha, era arranjar um namorado americano. Mas não era qualquer um, não. Era tanto militar no meio da rua que ninguém conhecia as patentes. E as meninas eram tudo doidas para paquerar um aviador. Esse era o sonho. Arranjar um namorado aviador. Então, estão vendo boy e boizinha. Pura cultura americana na cidade natalense. Lampião. Professor, o que Getúlio Vargas tem a ver com o Lampião? O cangaço era um inimigo estadual. Getúlio Vargas, para ampliar o seu poder, para ampliar a sua força, vai transformar o cangaço no inimigo nacional. E, em particular, vai transformar Lampião, nosso cabamacho nordestino, como inimigo nacional. Então, Lampião também faz parte dos elementos que representam o poder do Estado Novo. Lembra que eu falei da Segunda Guerra Mundial? Eu acho que caíram 3 bombas no mundo. Uma em Hiroshima, uma em Nagasaki e uma na Ribeira. Por que na Ribeira, professor? Terminou a Segunda Guerra Mundial. A Ribeira, que era o centro comercial de Natal, era o lugar mais importante, mais chique. Acabou a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um bairro abandonado, infelizmente. A Segunda Guerra Mundial trouxe o comércio da Ribeira para a Cidade Alta. E agora, para acabar, eu trago Café Filho, um goleiro presidente. Getúlio Vargas vai renunciar ao cargo no Estado Novo. Volta como presidente eleito nos braços do povo. Como ele não teve a mesma popularidade, o mesmo poder que tinha quando era ditador, ele atira no peito. E quando ele atira no peito, mais uma vez Natal se apresenta maravilhosamente. E nós, natalenses, principalmente os torcedores do Alecrim, teve a honra de ter o seu goleiro defendendo esse país. Então, o Alecrim é o único time que eu conheço nesse país que teve um goleiro presidente da República. Café Filho, presidente da República e goleiro do Alecrim. Terminada esta aula, me responda, por favor. Getúlio Vargas foi um tirano que para o povo governou? Ou seria diferente? Trabalhou por sua gente com afinco e com amor. Ou ser ele um ditador? Me responda. Entre lá no Face, Elisa Araújo, e me responda. Terminando a minha aula, vou-me embora, Papa Zárgala, lá eu sou amigo do rei.